Olá pessoal, Gevando Barros aqui novamente, direto do canal do IOPEX. Estou aqui para fazer mais um vídeo da nossa série sobre desperdícios. Muita gente tem me escrito aí e tem falado, Gevando, por que você está falando de temas tão básicos como esse, que é o tema de desperdício? Desde que eu voltei a introduzir aí vídeos no meu canal falando sobre Lean Construction, eu assumi a responsabilidade de passar alguns conhecimentos para as pessoas. E passar alguns conhecimentos requer fazer com que as pessoas evoluam com esse conhecimento para sair pelo menos do básico, entendendo o que é Lean, passando por ideias, conceitos, metodologias e ferramentas daquilo que é básico e importante, e a gente consiga fazer essa evolução para que não sejam despejados no meu canal, ou por mim, ou por alguém que vá participar comigo aqui também pelos meus podcasts, como vocês já estão acompanhando aí, algo simplesmente avançado, ou pelo menos intermediário, e que muita gente que me acompanha não conhece, porque ou nunca implementou o Lean, ou não sabe nem o que é o Lean Construction, ou não tem nem a essência do Lean em termos de leitura, de algo que seja básico. Então, a minha função aqui está sendo trazer desde temas mais básicos possíveis e, ao longo do tempo, trazer metodologias avançadas, conceitos avançados, alguns deles eu vou falar nesse vídeo também, mas de forma detalhada para que esse conteúdo leve aí algo de valor para quem está aqui. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o desperdício de estoque, o que ele causa aí no seu projeto, na sua obra, enfim, no seu negócio enquanto construção, a gente pode considerar o estoque em relação, inclusive, à indústria da construção como um todo. A gente pode enxergar esse desperdício dessa forma e como é que você pode fazer para reduzi-lo drasticamente ou até mesmo eliminá-lo aí nos seus projetos. Então, me acompanhe até o final desse vídeo que ele pode ser bastante interessante aí para você. Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Como a gente está falando de um desperdício muito importante, estoque representativo, ou seja, eu vou pagar já por esse material, por esse estoque que eu adquiri, ou já paguei por ele, ou seja, ele já representou algo no meu caixa. Isso é muito importante, dinheiro na conta que saiu e que eu vou ter que utilizá-lo da forma mais correta possível, dentro do prazo e com qualidade, porque senão eu vou desperdiçar esse estoque de alguma forma e aí tomar ter um certo prejuízo. Como é que a gente comete esse desperdício de estoque? Quando a gente, por exemplo, o setor de compras de uma obra ou de uma empresa, compra material a mais do que o necessário ou compra até mesmo antes do necessário. Mas muita gente fala, Gevando, mas existem aí algumas negociações que a gente faz com alguns fornecedores e aí eu vou comprar um volume maior de produtos, Já estou começando até com um tema um pouco polêmico, eu já discuti isso várias vezes em diversas construtoras, desde as pequenas às maiores que eu já trabalhei. Existem sim alternativas de compra, de você comprar um volume de material maior e fazer um contrato pela compra desse maior volume de material que vai ser fornecido para a sua obra. Mas nem por isso você precisa fazer com que o seu fornecedor te entregue esse volume de uma vez. Eu já fui em diversos sites, em diversos locais onde a gente estava começando a fazer alguma obra, algum projeto, e a gente via principalmente volumes gigantescos de armações, de ferro, de diversos materiais básicos que nos foram entregues para aquela obra sem a necessidade de que aquilo precisasse ser entregue naquele momento. Fazendo isso, o que eu estou ocasionando na obra? Eu estou precisando de espaço, eu vou movimentar várias vezes esse material, então área, movimentação, muito provavelmente vai ter perda desse material do próprio estoque. Muitas vezes eu vou ter que esperar novamente pelo estoque correto, caso eu tenha que jogar alguma coisa fora. Então, esse desperdício de comprar muito e trazer de uma vez, ele causa outros vários desperdícios no seu projeto, na sua obra. Então, tome muito cuidado com ele.
Eu não estou falando aqui que você não possa comprar um volume maior. Faça apenas, né, compras e planejamento, tem que casar os seus cronogramas de uma certa forma ou atuarem em conjunto, que é o ideal, para que dentro de um planejamento puxado, eu vou falar disso daqui a pouquinho, você consiga trazer aquilo que a obra precisa no momento certo, na quantidade certa, o que o Lean prega aí em relação ao just in time e o just in sequence. Por quê? Porque eu preciso trazer a quantidade de material exata, mesmo já tendo feito um contrato maior com o meu fornecedor, de comprar com ele algo de um volume maior. Para o fornecedor também é melhor, porque ele vai poder se programar lá na empresa dele, seja uma fábrica, seja um prestador de serviço, enfim, o seu fornecedor também vai ter condição de te entregar pausado esse material e você não vai precisar dele todo em alguns momentos da obra que esse estoque vai ou ser desperdiçado, ou vai jogar fora, ou não vai ser utilizado na maneira correta, no local correto, dentro do prazo, enfim, dessa forma. Uma segunda forma que a gente comete estoque, o desperdício de estoque, não é só quando a gente compra, é quando a gente produz mesmo. Quando a gente produz mais do que o necessário, quando a gente produz antes do necessário, algo que muito provavelmente só vai ser usado lá na frente, e aí de novo eu vou precisar de área, eu vou movimentar esse material, eu vou transportar esse material, um monte de gente vai estar envolvida com esse processo de pega o estoque, tira daqui, põe ali, e todo esse mecanismo de desperdício que a gente vai ter, ou dos demais desperdícios que nós vamos ter aliado àquele excesso de estoque que você produziu, vai te atrapalhar de alguma forma. Por isso que a gente tem que ter um planejamento puxado e a gente tem que saber as etapas e o ritmo que a sua obra vai estar para envolver todos os stakeholders e fazer com que essa obra consiga adquirir os materiais em termos de compra e também, se ela tiver que produzir alguma coisa, produzir na velocidade correta. Tá ok? Eu vou me ater a esses dois elementos, que são compra e produção, para que esse vídeo não fique tão grande assim. Poderia falar de outros elementos que ocasionam o desperdício de defeito, mas vou me ater por hora a esses dois. E aí, para que também esse vídeo seja otimizado em relação a tempo e a gente vá direto ao ponto, muita gente me pergunta, Giovanni, beleza, a gente conhece o desperdício de estoque, tá aí, comprei a mais, comprei antes, produzi muito, enfim, tô com estoque aí. Como é que a gente faz para preventivamente, inclusive, a gente poder trabalhar melhor com os estoques na nossa empresa, ou na nossa construtora, ou na sua obra, dependendo do tamanho aí, tem obra que tem um volume de estoque muito grande. Primeira dica que eu vou te dar 4 dicas aqui. Primeira dica que eu vou te dar é trabalhar a que a gente chama hoje de estratégia de operação. Estratégia de operação é uma metodologia que a gente desenvolveu nesses últimos 6 anos aí, e que trabalha antes da obra começar tanto alguns cenários como 10 elementos principais que você precisa pensar. Você pode até pensar outros, mas a essência da metodologia se concentra nesses 10 elementos e trabalhando esses 10 elementos eu consigo fazer desenhos de cenários e envolver as pessoas de uma forma que eu consiga depois, durante a obra, que eu já comecei a obra, a estratégia de operação eu faço antes da obra começar, depois que eu comecei a obra eu consiga detalhar a estratégia de produção e logística, que é a base da sua obra. E aí colocar os processos de apoio, todos os processos administrativos, justamente para apoiar a produção e a logística. E aí 2 desses elementos eu vou citar aqui. Primeiro é fazer um mapa de gestão dos processos interfaces desse período de mobilização. Por quê? No período de mobilização a gente quer que esse ramp-up, essa curva de mobilização, seja a mais eficiente, mais produtiva e em termos de qualidade de ramp-up seja a melhor possível. Por quê? Porque eu preciso atingir o pico da obra tanto dentro do prazo, produzindo o que eu quero, mas também com a minha estratégia de produção e logística sem gerar atraso, pelo menos até o meio da obra. Porque senão, aqueles possíveis buffers, que todo planejador coloca lá para o fim, não, deixa aqui um período tal, a gente já vai comer esse tempo desde o início e você vai ter também um prejuízo. Então, trabalhar a estratégia de operações desde o início e fazer o MGPI de mobilização e também, casado com ele, um outro elemento que é o detalhamento das restrições, focado nos estoques, você vai enxergar a sua obra como um todo, você vai cortar a sua obra em fases e para cada uma das fases você vai detalhar
alguns elementos, dois deles é o mapa de mobilização e o outro são as restrições, para você ver em relação ao estoque, né, quando a gente utiliza a metodologia, a gente vê todos os desperdícios de diversos outros temas, posso falar isso mais em outros vídeos aqui mais para frente, mas você foca também no estoque para que você já saiba, antes da obra começar, qual vai ser o fluxo de compras, o fluxo de entregas, o fluxo logístico e também o ritmo que a produção precisa lá na ponta e que a logística vai entregar cada um dos materiais, seja através de uma logística interna, se for uma grande obra, que aí a empresa tem ali a própria logística, ou seja, de parceiros, se for uma obra média ou pequena, que você vai ter parceiros envolvidos, que eles mesmos, né, vão trazer aí algumas coisas e vão se envolver durante a obra para que a obra fique pronta, tá ok? Então a primeira dica é essa, é desenvolver desde o início uma estratégia de operação que foque, né, nessa curva de ramp-up para que você faça esse just-in-time, just-in-sequence funcionar desde o início, para essa curva ser o mais eficiente possível. Segunda dica, detalhar os cenários de produção e logística. Já que lá na estratégia de obra a gente fez um desenho macro, a gente dividiu a obra em fases e conseguiu enxergar essas fases, tudo aquilo que a gente precisava, agora que a obra começou, eu vou começar a detalhar a estratégia de produção e logística para entregar para o planejamento aquilo que efetivamente o pool planning, né, que é o que eu vou falar que é a terceira dica, vai necessitar. Quando você detalha a estratégia de produção e da logística, você não apenas detalha em termos de desenho o que vai ser feito onde e quando, mas também você envolve todos os processos administrativos da sua obra, quando eu tenho que comprar, o que eu tenho que comprar, quando eu tenho que entregar e os stakeholders que estão envolvidos, ou seja, todos os parceiros naquela famosa sistemática, né? O que eu, primeiro, posso fazer, né? O que eu posso, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, porque eu devo fazer, ainda é um sonho, né? Está sendo planejado aí. Mas pode ser que aconteça alguma intempérie na obra, algum problema, que eu não possa fazer aquilo que eu deveria. Então eu vou ter que replanejar algumas coisas. Isso é normal. Em obra grande, principalmente, a gente tem que, né, ter aí o jogo de cintura para nos locomover em alguns outros caminhos e a gente tem que repor algumas frentes de trabalho, seja por conta de intempéries da natureza, como chuva, alguma coisa que aconteceu. Já passei tanta coisa em obras com os parceiros construtores que a gente acaba se acostumando, infelizmente, com alguns temas, dependendo da região do país que a gente está, ou até mesmo do exterior, porque naquele período do ano um certo índice de chuva é maior e aí a gente tem que trabalhar de uma outra forma. Enfim, a gente tem que achar soluções específicas para cada período da obra. E aí, de novo, sair daquele sistema, né? O que eu devo fazer para passar para o que eu posso fazer, para passar para o que eu vou fazer, dando a programação para a produção e para a logística de uma maneira um pouquinho mais assertiva, tá? A minha terceira dica, saindo da segunda, que é cenário de produção e logística, a minha terceira dica é trabalhar com planejamento puxado, ou seja, sua obra precisa de um pool planning para que você trabalhe com essas fases que a gente já veio determinando desde o início e tenha uma visão de médio prazo muito mais assertiva. Com uma visão de médio prazo focada em restrição, focada em ritmo e focada na entrega, ou seja, nesses cenários de produção e logística, você vai ter muito mais assertividade, envolvendo, obviamente, todos os seus parceiros aí, para que todo mundo esteja envolvido e você possa de trás para frente, por isso que chama pool planning, que você possa de trás para frente se planejar, né? Qual que é a última atividade daquele período? E aí, de trás para frente, então eu preciso fazer essa, então eu preciso fazer essa até chegar nesse dia de hoje e você vai detalhando com o envolvimento de todos, né? Precisa ter um nós aí no pool planning, né? Não dá para a construtora fazer um pool planning sozinha e não envolver os parceiros, porque aí cada um vai fazer da sua forma e esse pool planning que você está chamando não vai funcionar. Pool planning precisa do envolvimento de todos, sempre que você for fazer aí um cenário de pelo menos 3 meses, que é o que eu nas pequenas e médias obras trabalho, e pode até chegar a 6 meses numa obra um pouquinho maior, tá ok? E a minha quarta e última dica é para você fazer workshops de produção ou de logística, né, principalmente de logística que está envolvido ali com a parte do estoque, para que você veja a partir de cada fase da obra, a partir de cada cenário que você atingiu, quais são as melhorias que você possa fazer
para uma outra fase. Ou seja, a obra está correndo, né? Geralmente as pessoas que têm, as empresas que têm, não têm tantos recursos, né, empresas médias para pequenas. Eu tenho alguns clientes agora que a gente está aí apoiando, né, dando mentoria consultiva para algumas obras um pouco menores. Elas não têm os recursos suficientes, 2, 3, 4 engenheiros, elas têm talvez um apoio de um estagiário, 1 a 2 engenheiros na obra, um gerente de projeto que às vezes até toma conta de mais de uma obra, ou seja, os recursos são escassos. Mas ela precisa aprender a trabalhar com workshops de produtividade, workshops Kaizen de logística e tal, para focar nos desperdícios e focar em temas que a cada cenário, né, do Pool Planning e da programação do TACT, que a gente chama, né, 2 metodologias aí do ciclo da excelência, a gente consiga fazer com que o envolvimento das pessoas traga as melhorias para o projeto. E não fique o engenheiro sozinho lá solitário fazendo a melhoria, que o cara de compras não sabe, que o cara da base da empresa também não sabe. Muitas empresas têm um cara no planejamento, às vezes na sua base e lá na obra também, em função da distância, e essa comunicação não flui. Enfim, cada construtora trabalha de uma forma. O que é importante você entender é que você precisa entender, você precisa conhecer e aprender esse conceito do workshop Kaizen. E ele não precisa ser naquele workshop de modelo industrial, que a gente reúne, tira as pessoas da linha de produção, fica as pessoas ali disponíveis durante 1 semana, 2 semanas fazendo melhorias. Não, pode ser no modelo de workshop que a gente já trabalha na construção há anos, né? Envolvendo pessoas em momentos distintos para fazer análises distintas e aí cada uma dessas pessoas levando algumas tarefas para casa, né, para casa que a gente fala, para o seu processo, e resolvendo e retornando com aquelas soluções. Mas conversando mais e trabalhando com algumas ferramentas muito mais focadas. Ferramenta de análise de solução de problema, ferramenta de levantamento numérico em relação a desperdício, levantamento numérico em relação a 5S, a padronização de processo, enfim. Existem algumas abordagens de fazer um workshop Kaizen na construção que já funcionam e que são abordagens diferentes da indústria. Isso a gente já faz há algum tempo e a gente já tem propagado, graças a Deus, esse tipo de abordagem em algumas construtoras e tem funcionado muito bem. Por quê? Porque a construção funciona diferente da indústria. Não que aquele workshop Kaizen que, né, talvez você conheça aí, que está me vendo, que vem da indústria, né, que todo mundo conhece, que eu comecei a trabalhar lá há 15, 20 anos atrás, não funcione na construção. Funciona. Mas uma pequena e uma média construtora, diferentemente da grande, não tem recurso em relação a pessoas para ficar disponível para fazer aquilo, ela precisa tocar a obra. Então, quais são as metodologias e ferramentas que eu preciso explicar para essas poucas pessoas que estão na obra e quais são os momentos que elas vão se encontrar para discutir aquilo que precisa ser melhorado e fazer o Kaizen funcionar, né? A melhoria contínua do dia a dia em função da solução dos problemas que eu preciso. Então, essa é a minha 4ª dica. Faça aí alguns workshops de melhoria para que você, ao longo do período de cada uma dessas fases do Pool Planning da sua obra, você consiga ir solucionando os problemas, primeiro para que eles não se acumulem, segundo para que, ao solucionar esse problema, você também consiga reduzir estoque e nesse caso que eu estou falando aqui nesse vídeo de desperdício de estoque, você consiga também reduzir todos esses ativos e os desperdícios que o estoque vai te trazer, como eu já falei, de transporte, de defeito, de área, de espera, de atraso, enfim, o estoque ele pode trazer uma série de outros desperdícios e custar muito caro para você e para o seu projeto, tá ok? Era isso por hoje, pessoal, fico por aqui. Agradeço mais uma vez quem está curtindo essa série de vídeos sobre desperdício. Estou indo um pouco mais a fundo em alguns temas, não para ficar no básico, falando somente do desperdício de estoque, o que é, mas linkando ele com certas metodologias, para a gente já começar a falar aqui para vocês do que a gente tem feito aí com diversas construtoras, com as novas metodologias para esse Lean Construction 4.0 que a gente tem chamado. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para que ao você se inscrever, ao você clicar aí no sininho, você consiga receber uma notificação automática toda vez que a gente publicar um vídeo, mas também poder compartilhar com essas pessoas que estão envolvidas nesse mundo da construção e que querem aprender um pouquinho sobre Lean Construction e outras metodologias que a gente vai trazer aí ao longo desse ano,
para que essas pessoas consigam, junto com a gente, mandar aí os seus recados, mandar seus comentários, comunizar e compartilhar com a gente todo esse conteúdo e todo esse conhecimento, tá ok? Eu fico por aqui, um grande abraço, agradeço a todos aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.